que tem lugares que Deus te coloca por causa de um propósito. Tem lugares que Deus te leva por causa de um propósito. Existem lugares que você está, ambientes que você está pisando, lugares que Deus te levantou que você ainda não entendeu o motivo do porquê. Mas em breve um propósito vai se desenrolar nessa situação. Talvez você está assumindo uma função que não é a função que Deus tem para você. Deus tem outra coisa para você. Mas você precisa ficar ali. Porque Deus tem um propósito naquele lugar. Deus tem outras coisas para você. Deus quer te levar para um lugar mais distante. Deus quer te levar para outro caminho. Mas por enquanto, Ele tem um propósito no palácio. Que tem algo que vai acontecer dentro do palácio que você precisa estar lá para viver o propósito. Existem funções, existem lugares, existem portas, existem amizades, relacionamentos, ambientes que o próprio Deus nos transiciona para nos levar até o seu propósito. Neemias não está ali como copeiro em vão. Neemias não está ali como copeiro do nada. Neemias não está ali por acaso e Deus escolheu alguém por acaso. Não. Deus já vem desenhando toda a história. Deus já vem escrevendo tudo para que esse propósito se cumprisse. Entende isso? Então você está no lugar certo, você está na hora certa, você está no ambiente certo que Deus quer que você esteja para que você chegue até o propósito que Ele tem para você. Existem lugares, ambientes que o Senhor nos leva por causa de um propósito. E às vezes Ele está transicionando a sua vida para que esse propósito se cumpra. É o próprio Deus te movimentando, te tira daqui, te leva para lá, fecha uma porta, abre outra. Você não queria fazer isso, você queria realizar outra função, teu desejo era fazer outra coisa, mas calma, Deus tem um propósito ali. Alguma coisa vai acontecer. Alguém vai aparecer na sua vida. Há um propósito, há uma comunicação com alguém, há uma mensagem que precisa ser entregue para alguém. Existe uma ponte que Deus quer fazer no lugar que você está. Existe um caminho que Deus quer fazer no lugar que você está. E você precisa estar lá para você viver o propósito que o próprio Deus tem preparado para a sua vida. Então muitas das vezes você vai assumir funções que você não quer. Você vai estar em lugares que você não quer. Você vai realizar coisas que você não quer. Mas o Senhor te leva para que o propósito se cumpra. Olha que fantástico, porque eu nunca vi alguém pregando sobre essas coisas. Mas isso aqui é sensacional. Ele tem a função de copeiro do rei. E o texto diz que ele, sendo copeiro, ele vai tomar vinho e vai dar ao rei. Porém, nunca antes ele estivera triste diante do rei. Então o texto está dando um detalhe aqui para nós, que na função dele como copeiro, ele nunca ficou triste diante do rei. Essa é a primeira vez. É a primeira vez que Neemias aparece triste diante do rei. Só que mesmo estando triste diante do rei, está no texto, Neemias continua exercendo a sua função. Ele vai tomar o vinho e depois vai dar ao rei. Porque a função dele é essa, é copeiro. É ver se a bebida estava envenenada. Mesmo triste, ele continua fazendo. Mesmo triste, ele continua exercendo. Mesmo triste, ele continua fazendo a sua função. Por quê? Porque a tristeza não pode atrapalhar o propósito. A tristeza não pode atrapalhar a função que Deus te colocou. Você não pode deixar com que as suas emoções te impeçam de viver o propósito. É por isso que eu sempre digo que a gente não deve reagir às nossas emoções. A gente não deve viver por causa das emoções. A gente não tem que depender das emoções. Se eu dependesse das minhas emoções para fazer o que Deus quer que eu faça, eu não faria. Porque não é todas as vezes que eu tenho vontade de orar, não é todas as vezes que eu tenho vontade de ler a Bíblia, não é todas as vezes que eu tenho vontade de viver a palavra. Pelo contrário, a tendência das minhas emoções é sempre me distanciar do propósito. Porque as emoções que eu tenho estão ligadas também à minha carne, às minhas vontades, aos meus desejos.
Eu preciso compreender isso aqui, que eu não tenho que caminhar pela emoção, eu tenho que caminhar pelo propósito. Neemias está triste, mas ele continua sendo copeiro. Ele está triste, mas continua fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Porque não é porque você está triste que você vai deixar de pregar. Não é porque você está triste que você vai deixar de cantar. Não é porque você está triste que você vai deixar de tocar. Não é porque você está triste que você vai deixar de trabalhar, de fazer o que Deus te chamou para fazer. Então, a tristeza não pode atrapalhar o propósito. As emoções não podem impedir o propósito. O propósito tem que ser maior do que a sua dor. O propósito tem que ser maior do que aquilo que te feriu. O propósito tem que ser maior do que o sofrimento. Sabe? O propósito tem que ser maior do que aquilo que te machucou. O propósito de permanecer, de continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Ele está triste, mas ele continua exercendo a função de copeiro, de modo que o rei vai olhar para ele. O rei olha para ele e diz: por que tu está triste? O rei olha para ele e pergunta: por que estás triste o teu rosto? O rei só vai lá na frente liberar Neemias para sair, para reconstruir os muros de Jerusalém, porque o rei vai perceber que Neemias estava triste. E é por causa dessa tristeza que o rei começa uma comunicação com Neemias. Então, se Neemias não fica triste, o rei não percebe. Se o rei não percebe, não conversava com Neemias. Se não tivesse a conversa, Neemias não receberia cartas de liberação. Se Neemias não tivesse carta, ele não iria para Jerusalém. Se ele não fosse para Jerusalém, os muros não seriam reconstruídos. Pastor, o que você está querendo dizer que até agora eu não estou entendendo? Eu estou dizendo que foi necessário Neemias ficar triste. Porque se ele não fica triste, o rei não percebe que ele precisava sair daquele lugar para ir para Jerusalém. Você precisa entender isso. Que Deus usa a tristeza para te levar para o propósito. Eu vou repetir essa frase. Deus usa o sofrimento para te levar para o propósito. Olha como é que Deus faz coisas poderosas. Deus usa a nossa dor para nos levar ao propósito. Deus não perde caminho, Deus não perde conversa. Deus usa o sofrimento, Deus usa a mágoa, Deus usa a tristeza, Deus usa o processo, Deus usa as crises, Deus usa as dificuldades, Deus usa as lutas, Deus usa a tristeza que eu sinto para me levar até o seu propósito. O rei percebe a tristeza e decide levar Neemias até o seu propósito. Tem feridas que é o próprio Deus que está criando para me levar ao seu destino. Feridas que me levam ao destino. Por causa da perda, cheguei no destino. Por causa da dor, cheguei no destino. Por causa da crise, cheguei no destino. Porque as lutas me machucaram tanto, foram tão intensas que me tiraram da zona de conforto, e me transicionaram para um propósito. Então o que Deus faz? Ele usa a tristeza de Neemias para que o rei perceba e libere Neemias. Às vezes Deus vai fazer isso. Ele vai machucar para que um propósito se cumpra. Ele vai permitir a má notícia chegar, a tristeza aparecer para que um propósito se cumpra. Os olhos de Deus não estão no agora, os olhos de Deus estão lá na frente. Deus sabe aquilo que você está passando hoje, para onde isso vai te levar, o caminho que isso vai te levar. E Ele tem propósito nisso, você precisa crer, você precisa confiar, você precisa entender. Você precisa ter essa expectativa em Deus e compreender que Ele está no controle de todas as coisas, e até mesmo aquilo que foge do teu controle, que te machuca, que te fere, vai te levar até o seu destino, até o propósito que Deus tem preparado para você.